Então, dando continuidade ao vídeo anterior, a gente deve analisar a economia de uma maneira diferente em meio a isso tudo, até para a gente entender melhor a questão do empreendedorismo, né? Então, se a gente analisar as decisões políticas tomadas no mundo inteiro, elas vêm na contramão do que estava sendo feito há algum tempo atrás. Então, vocês podem ver que decisões que eram tomadas na França, que eram tomadas na Alemanha, hoje elas não são tão analisadas assim. Então, por quê? Porque a crise traz uma nova mudança, né, de reflexão, uma nova mudança de direcionamento dos países. Então, o que é que acontece? Muita gente que estava preocupado com questões, por exemplo, como a aposentadorias, mudança na previdência, reformas tributárias, isso tudo mudou. Então, agora a gente toma decisões relacionadas totalmente à questão da saúde. Então, por exemplo, você começa a perceber que há uma comparação agora entre democracia e autoritarismo. Hoje circulam até na internet alguns vídeos, eu vi isso ontem, onde mostra alguns decretos estaduais, decretos municipais e muito cidadão falando sobre a Constituição. Em situações de crise, muitas vezes as atitudes vão parecer arbitrárias, mas isso tem uma retomada no pensamento do coletivo. Então, não há mais aquele pensamento que havia antes do individual. Então, o Estado de Direito e a capacidade do Estado de agir, ela deve ser colocada em primeira instância, até para proteger as instituições que já existem, porque a gente precisa que o Estado continue existindo, né? O governo continue existindo, e a gente também precisa que as empresas continuem existindo e que haja a possibilidade de empreender, mesmo nesse cenário tão antagônico. Então, o que acontece? Essas mudanças elas vão depender dos novos agentes. Que novos agentes são esses? Somos nós, né? Porque o fortalecimento dos países, o fortalecimento do empreendedorismo, o fortalecimento das vendas estará relacionado principalmente às atitudes que os governos vão tomar. Então, dos mais democráticos aos mais nacionalistas, todos os governos estão tomando atitudes meio que arbitrárias, mas são atitudes necessárias. Então, por quê? Porque algumas coisas elas devem ser feitas assim, porque é para o bem comum. E o bem comum nem sempre é o bom para o indivíduo. Por isso que eu falei no vídeo anterior que vamos ter uma sensação agora maior de coletividade. A gente tem que ficar em casa porque é bom para todos. A gente tem que sair menos porque é bom para todos. Nós temos que fazer esse decreto porque é bom para todos. Então, não há mais aquela coisa de uma determinada classe social, né? Então, isso interfere profundamente. A valorização também da questão do Estado, ela é importante porque é o Estado que pode ter os instrumentos regulatórios para isso. Então, muita gente tem uma grande preocupação, principalmente com relação ao pagamento das contas, o cumprimento das obrigações financeiras. E por que isso? Para que o Estado não pare. No momento que a gente para de comprar, a gente para de recolher impostos. No momento que a gente para de sair de casa, a gente para de consumir. E num estado capitalista como o nosso, né, no Brasil e na maioria dos países do mundo, isso é muito complicado. Até nos estados que não são capitalistas, eles também vão sofrer com isso, porque tudo depende do comércio. A gente já viu, e isso já é fato, que a força motriz é a mão de obra. No momento que a gente não trabalha, as coisas param de acontecer. Existe o capital imobilizado, né, que é o capital que a gente tem que está parado, que é através de máquinas, equipamentos, mobiliário, automóveis, e edificações. E isso tudo ele é complicado justamente porque esse capital imobilizado ele não produz. É por isso que o nome dele é imobilizado. O que é o capital que produz? É o capital que é móvel. E que capital seria esse? O capital humano, que é assim que a administração fala. Entretanto, eu não gosto muito desse termo de capital humano, recurso humano, né? Eu prefiro pensar de pessoas, através da mão de obra, que fazem com que a economia gire. A economia é baseada em três coisas, né? É o tripé macroeconômico: dinheiro, pessoas e mercadorias. Dinheiro e mercadorias dependem única e exclusivamente das pessoas. Sem as pessoas, o dinheiro não se movimenta. Sem as pessoas, as mercadorias não são nem vendidas, nem compradas, nem fabricadas. Então, para empreender, a gente precisa ter essa visão. Para vender também.
Porque para vender precisa das pessoas. Por mais que seja online, por mais que seja através de um aplicativo ou de uma plataforma na internet, você percebe que precisa de pessoas por trás para resolver isso. Até porque o ser humano ele quer se relacionar em sociedade. Então ele não se sente à vontade de ficar 100% virtual. Está aí também o sucesso das redes sociais, o sucesso das lives dos artistas, os sucessos das lives entre as pessoas, das chamadas de vídeo entre as pessoas, porque sente-se a necessidade da interação social. O empreendedor ele tem que enxergar isso. E você pode empreender isso internamente na sua empresa, como pode empreender isso externamente, que seria você abrir uma empresa. Então, mesmo como vendedor agora, se pede um cenário mais empreendedor do que já se pedia antes, né? Então, vocês podem perceber e fazer uma reflexão sobre isso, que agora, mais do que nunca, a gente precisa empreender e mais do que nunca a gente tem que ter esse senso de coletivo, né?